bem-vindos para mais uma videoaula de língua portuguesa em que faremos a revisão dos conteúdos que foram vistos na unidade 3. Desse modo, faremos uma revisão do anúncio publicitário, do anúncio institucional, do esporte, das estruturas das palavras, bem como das palavras homônimas e parônimas. Vamos começar então revendo o primeiro tópico que vimos na unidade 3 do seu material didático, o anúncio publicitário. Os anúncios publicitários, que hoje estão muito presentes na nossa sociedade, mesclam a linguagem verbal com a linguagem não verbal e por isso são chamados também de textos multimodais ou multissemióticos, uma vez que nesses textos há uma junção de fala, de escrita, de imagens estáticas, como por exemplo fotografias, ilustrações, gráficos, infográficos, de imagens com movimento também, quando esses anúncios são criados para serem divulgados em forma de vídeos. E nesses casos, vamos identificar também sons, músicas e outros recursos que nós já conhecemos. E tudo isso com o objetivo de criar efeitos de sentido com vistas à persuasão do interlocutor. Vale ressaltar também que o discurso publicitário, em geral, emprega a linguagem conotativa, justamente com a finalidade de ampliar os efeitos de sentido, o que por vezes faz com que o discurso fuja do senso comum e desperte o interesse do leitor, que no caso é o consumidor. Lembrando que uma palavra é usada em um sentido denotativo quando ela está empregada com seu sentido literal, aquele sentido que o dicionário nos apresenta. Já o sentido conotativo de uma palavra expressa o significado figurado dela, ou seja, sentido menos frequente ou inesperado, novo, da palavra em um determinado contexto. E é esse sentido que é muito explorado nas campanhas publicitárias. Vimos também que nem todo anúncio pretende promover um produto ou um serviço com uma finalidade comercial. Conforme nós já estudamos, há anúncios que divulgam ideias, chamam a atenção do leitor para algum problema social ou têm o objetivo de construir uma opinião favorável sobre a empresa anunciante. Esse tipo de anúncio, embora também utilize recursos argumentativos e estilísticos, é classificado por alguns estudiosos como propaganda e não como publicidade, simplesmente pelo fato de propagar ideias. Depois disso, nós conhecemos também o spot de rádio. Conforme lemos no quadro que fica na página 19 do seu livro didático, nós soubemos que o spot é uma palavra de origem inglesa, que significa, entre outras acepções, comercial curto. Trata-se de um gênero da esfera da publicidade, que é lido por locutores ou atores e transmitido via rádio. Geralmente apresenta trilha musical ou efeitos sonoros. O uso articulado de texto e linguagem não verbal possibilita a expressão de mensagens originais e criativas, podendo utilizar elementos ficcionais como personagens, narrador e enredo, por exemplo, e os recursos humorísticos. Embora a linguagem empregada seja mais próxima da norma urbana de prestígio, o nível de formalidade é menor, ele é mais coloquial. Agora, acompanhe no seu livro de atividades um outro conteúdo que nós estudamos no capítulo 3, estrutura das palavras. Veja que há um esquema na página 2 do seu livro de atividades, em que podemos acompanhar isso. As palavras são formadas por unidades ou elementos mórficos. Vamos relembrar alguns deles? Observe que vamos chamar de morfema a menor unidade de significado de uma palavra. Cada elemento mórfico tem um nome e uma função específica. Comecemos então pelo radical. Radical é o principal morfema que concentra o significado de uma palavra, a qual pode ser constituída apenas pelo radical ou a ele
podem se juntar outros morfemas, conforme podemos identificar alguns exemplos como feliz, que aparece na palavra infeliz, real, que encontramos no vocábulo realidade. As palavras que têm o mesmo radical, elas são chamadas de cognatas. Para encontrarmos o radical, basta observar a parte comum das palavras cognatas. No radical mar, por exemplo, nós identificamos palavras que possuem a mesma origem etimológica. Logo, um significado em comum, a exemplo de marítimo, marinho, maré, maresia, marinheiro, dentre muitas outras. Em relação aos afixos, nós podemos dizer que são elementos mórficos que se ligam ao radical para dar origem a novas palavras. Se o afixo antecede o radical, recebe o nome de prefixo, como, por exemplo, as palavras rever, incerto e amoral. Já se o afixo vier depois do radical, nós vamos dar o nome de sufixo, a exemplo das palavras realmente, realidade, realeza. Vamos ver um outro elemento, a vogal temática. Tem a função de indicar a que conjugação o verbo pertence. É o elemento que aparece logo depois do radical. Assim, o verbo imitar tem o A como vogal temática, o que indica que esse verbo pertence à primeira conjugação. O verbo beber tem o E como vogal temática, o que coloca na segunda conjugação. O verbo sorrir, por sua vez, é representante da terceira conjugação, tendo o I como vogal temática. Nós temos também a desinência, que é o morfema final das palavras e indica a flexão de nomes e verbos, que pode ser nominal ou verbal. A desinência nominal indica o gênero masculino ou feminino e o número singular e plural dos nomes. Observe no quadro que encontramos aí no seu material didático o exemplo do vocábulo meninas. Nesse caso, temos um radical mais desinência nominal, indicativa de gênero, que no caso é feminino, mais desinência nominal, indicativa do número, que no caso é plural. Quanto à desinência verbal, temos dois tipos. A desinência modo temporal, que indica se o verbo está conjugado no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, e o tempo, que no caso pode ser presente, pretérito ou futuro. E temos também a desinência número pessoal, que nos indica o número singular e plural e a pessoa do discurso, que pode ser primeira, segunda ou terceira. Observe no vocábulo cantássemos, temos um radical, mais uma vogal temática, que indica um verbo de primeira conjugação. Além disso, mais uma desinência modo temporal. Nesse caso, o verbo está no modo subjuntivo e no tempo pretérito imperfeito, mais a desinência número pessoal, que indica que se trata de um verbo conjugado na primeira pessoa do plural. É importante ressaltar que os verbos regulares mantêm o mesmo radical em toda a conjugação. A exemplo do verbo cantar, vender e partir. Em qualquer tempo desses verbos estarão os radicais cante, vende e parte, respectivamente. Já os verbos regulares, eles não mantêm o mesmo radical em toda a conjugação. Por exemplo, o verbo fazer. Basta conjugarmos esse verbo no presente do indicativo nas duas primeiras formas para percebermos isso. Como, por exemplo, eu faço, tu fazes. Logo, os radicais eles se modificam em cada uma das pessoas. Como, por exemplo, eu faço, tu fazes, ele faz. Agora, então, para colocarmos em prática tudo o que relembramos nessa nossa revisão, eu convido você a fazer as atividades de 1 a 14, que se encontram no livro de atividades a partir da página 3. Assim que você resolver as questões, retorne a esse vídeo para fazermos a correção. Agora que você, então, já resolveu essas questões, vamos começar a correção pela questão de número 1, que foi cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio. 1. O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais nessa propaganda revela que, letra A,
O discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos? Letra B. A preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha? Letra C. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares? Letra D. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável do mundo? Letra E. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais? Então essa é a única alternativa correta e por isso devemos considerar essa alternativa de letra E. Questão 2. Se eu derretesse, se tu derretesses. Continuando a conjugação, esse verbo chega-se à forma derretêssemos. Classifique os elementos mórficos dessa palavra. Então nós temos aí derrete, que é o radical, o E, que é a vogal temática, e o C, que é uma desinência modo temporal, já que indica o modo subjuntivo, e o tempo pretérito imperfeito. E mos, que é uma desinência número pessoal, que indica a primeira pessoa do plural. Questão de número 3. Conjugue o verbo derreter em outros tempos verbais. Ele é um verbo regular ou irregular? Por quê? Então nós podemos dizer que o verbo derreter, ele é regular, pois mantém o mesmo radical em todas as suas conjugações. 4. Como se classificam os elementos mórficos da palavra certeza? Então certe é o radical e esa é um sufixo. Questão 5 da UFG. Encontra-se escrito em um dos muros de Goiânia: I love you como ninguém love you. Da forma como está grafada, o termo love you não pertence à estrutura da língua inglesa, nem à da língua portuguesa. Explique então por meio de quais mecanismos essa construção se tornou possível. Então aqui nós podemos dizer que a palavra ela foi criada com base no processo de derivação sufixal. Questão 6 da FUVEST. Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação. A. Readquirir, predestinado, propor. B. Irregular, amoral, demover. C. Remeter, conter, antigozar. D. Irrestrito, antípoda e prever. Letra E. Dever, deter e antever. Então essa é a alternativa que deve ser assinalada, já que o vocábulo dever não é formado por prefixação. Questão 7, também da FUVEST. Assinale a alternativa em que a primeira palavra apresenta sufixo formador de advérbio e a segunda sufixo formador de substantivo. A. Perfeitamente varrendo. Letra B. Provavelmente erro. Letra C. Lentamente explicação. Letra D. Atrevimento e ignorância. Letra E. Proveniente furtado. Então a única alternativa correta é a de letra C, já que em ambas as palavras nós vamos encontrar sufixos que atendem ao comando da questão. Lentamente é um advérbio formado pelo sufixo mente e explicação é um substantivo que também apresenta um sufixo. Questão de número 8, uma questão da UFRJ. Assinale a alternativa cujo prefixo sub tem sentido de posterioridade. A. Sublinhar. B. Subsequente. C. Subdesenvolvimento. Letra D. Subjacente. E letra E. Submisso. Então, certamente a única palavra cujo prefixo sub tem sentido de posterioridade é a que se encontra na alternativa B. Subsequente. Questão de número 9 da UFSCar. Assinale a alternativa em que o elemento mórfico em destaque está corretamente analisado. Então, a única alternativa em que o elemento mórfico está destacado de forma correta é a de letra A, em que lemos menina. Então, nós temos o AI, que de fato é uma desinência nominal de gênero. Questão 10, PUC São Paulo. O vocábulo ostentando apresenta em sua estrutura os seguintes elementos mórficos. Então, a única alternativa correta nessa questão é a de letra B, em que lemos o radical ostente, a vogal temática, que no caso é o A, o tema ostenta e a desinência NDO. Questão 11, Exalc São Paulo.
são palavras formadas por prefixação. Então as palavras percurso e ingrato que se encontram lá na alternativa de letra E. Questão 12 da FUVEST. Assinalar a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo formador de advérbio. Então nós deveríamos assinalar a alternativa de letra D, extremamente. Questão 13, PUC São Paulo. Sabendo-se que prefixo é um morfema que se antepõe ao radical, alterando sua significação, assinale a alternativa que apresenta as 4 palavras iniciadas por um prefixo. Então a única alternativa correta é a de letra A, perfazer, decifrar, disparidade e reposição. E por fim, nós temos a questão de número 14, também da FUVEST. As palavras adivinhar, adivinho e adivinhação têm a mesma raiz, por isso elas são cognatas. Assinalar a alternativa em que não ocorrem 3 cognatos. Então nós deveríamos marcar a alternativa de letra E, viver, vida e vidente. E para acabarmos então a nossa revisão, veja aí na página 3 do seu material didático um quadro que sintetiza o conteúdo referente às palavras homônimas e parônimas. Veja, as palavras homônimas são aquelas palavras idênticas na escrita e ou na pronúncia, mas que têm sentidos diferentes. Temos 3 tipos de palavras homônimas. As homônimas perfeitas, que são idênticas na escrita e na pronúncia, como ocorre com palavras como, por exemplo, manga, que pode ser uma fruta e que também pode ser uma parte da camisa. Temos as palavras homônimas homógrafas, não é? Que são palavras idênticas na escrita, mas com diferença na pronúncia, conforme você pode observar no exemplo que aparece no quadro. Veja a palavra sede, que significa lugar, e sede, cuja acepção é a vontade de beber líquido. E também nós vamos ter as palavras homônimas homófonas, que são palavras idênticas na pronúncia, mas com diferenças na escrita. São exemplos de palavras homônimas homófonas, como, por exemplo, seção, no sentido de repartição, divisão. Temos a seção aí grafada com 2 S's, que significa período de tempo, e ainda a palavra seção grafada com C na primeira sílaba, que vem do verbo ceder. Ficamos por aqui então na nossa revisão, mas antes disso eu convido você a fazer as atividades de 15 a 28 do seu livro de atividades. Bons estudos e até a próxima!